coluna lombar que a gente tem aqui? Primeiro, a gente já falou anteriormente, manobra de Valsalva é aquele movimento, aquela técnica de aumentar a pressão interna, aumentar a pressão intra-abdominal. E isso pode nos sugerir o quê? Lesões que ocupam espaço, então lesões expansivas. Inclusive, pode nos sugerir doenças mais importantes. Por isso, quando uma manobra de Valsalva gera uma repercussão dolorosa a nível de coluna, é importante a gente já acionar as nossas bandeiras vermelhas, tá? Porque pode indicar aí presença de massa tumoral também, entre outras lesões expansivas, tá? Próximo é um que a gente já viu também, distância mão-chão. Ou seja, este é um teste que avalia a flexibilidade, a mobilidade da coluna lombar. E também, lembrando que a flexibilidade, ela tem o componente do comprimento muscular, então a extensibilidade muscular, associada à mobilidade das articulações relacionadas ao movimento, certo? Então, aqui, ó, o teste clássico é você realmente mensurar com uma fita métrica a distância do terceiro dedo até a linha média lá do chão. Porém, existem aí equipamentos como esse aqui da nossa foto da direita, onde você pode utilizar ali uma ferramenta estática ou móvel, como temos também o banco de Wells, que também mensura de uma forma dinâmica aí a distância que você alcança com as mãos neste movimento de flexão da coluna. E podem ser utilizadas diferentes técnicas de abordagem para mensurar esse tipo de movimento. Ô, prof, Sim. nesse teste aí tem uma medida específica, tipo um comprimento mínimo? O ideal é que você consiga alcançar o solo, né? Sim. Mas existem pessoas que não vão ter essa mobilidade ou essa flexibilidade para chegar até esta extensão ali, né? Até alcançar realmente o contato com o chão. Então, não tem assim um limite. O ideal é que consiga cada vez mais próximo aumentar a sua flexibilidade, tá bom? O que mais? Teste de Schober também já vimos. Basicamente é identificar a distância entre o ponto médio lá da crista ilíaca, vai chegar lá no processo espinhoso entre L4 e L5, vai fazer uma marcação, vai subir 10 centímetros e fazer uma segunda marcação, vai pedir para o seu paciente fazer a flexão anterior lá, né? Descer a coluna lá para frente. E a mensuração entre esses dois pontos deve aumentar para 15 centímetros. Isso indica que existe uma boa mobilidade da coluna. Pacientes que apresentam espondilite anquilosante, que é aquela fusão entre as vértebras, vão ter restrição de movimento, ou seja, essa amplitude, né? Os centímetros que vão acontecer ali, né, neste movimento, eles vão ser menores do que 15 centímetros. Pacientes que fizeram cirurgia de artrodese, que é a fixação da coluna, também não vão ter essa mobilidade, vai estar travadinho ali, né, cirurgicamente, tá? Então, é importante a gente avaliar isso antes de executar o teste. E existe o Schober modificado, que basicamente a gente altera ali a mensuração, então de 10 centímetros passa para 15, porque a gente mensura 10 para cima da marcação de L4 L5 e mais 5 centímetros para baixo, tá? Então, esse é o Schober modificado. Ambas têm validade, podem ser utilizadas para mensurar
a flexibilidade da coluna. Este é o teste mais importante da coluna lombar. Então, ó, coluna lombar, vocês têm, assim, obrigatoriamente que pensar neste teste. É o teste mais importante com relação a acometimento neural da coluna lombar, tá bom? Então, assim, circulem, pintem, passem marcador de texto neste teste, que ele é o mais importante, tá? É o teste de Lazegue, ou teste de elevação da perna retificada. Ele identifica no seu arco de movimento se existe um acometimento lá da coluna lombar. Como ele é feito? O paciente vai estar em decúbito dorsal e a gente vai solicitar que esse indivíduo levante o seu membro inferior com o joelho esticado, com o joelho estendido. E aí o que acontece neste movimento? Vai existir uma angulação onde o paciente vai referir que existe a dor, tá? A primeira fase do movimento é fazer a elevação passiva. Então, o terapeuta faz o movimento de elevação. Conseguiu fazer de uma forma passiva, dentro do arco não existiu um ângulo doloroso, vai pedir para o paciente fazer de uma forma ativa. De uma forma ativa, ele vai identificar lá o ponto doloroso, em qual angulação que é. Então, é importante a gente mensurar o grau de elevação da perna reta, onde existe a sensação dolorosa. A segunda fase do teste é quando a gente aumenta o estiramento do nervo, no caso do nervo ciático, que é o que vai inervar todo o membro inferior, fazendo a flexão ali do tornozelo. Então, a gente sustenta essa perna até a elevação, a flexão do quadril num ângulo que não gere a dor lombar e a gente aplica o movimento lá sobre o tornozelo. Então, o que esse teste ele indica? Primeiramente, a gente precisa anotar a angulação, a amplitude de movimento que gerou dor. A gente tem 2 pontos importantes. Quando a dor acontece próximo de 60 graus, sugerindo ali a dor abaixo do joelho, a gente indica que existe compressão neural por conta de uma protusão discal, provavelmente, tá? Isso já é sugestivo. Quando a elevação é até 30 graus, aí a gente tem a sugestão de uma hérnia de disco, tá bom? Então, são esses 2 achados importantes. Se existir uma sensação dolorosa já ali a 30 graus, é sinal de uma lesão mais importante, já é uma hérnia de disco. Se existiu um acometimento numa angulação maior, por exemplo, lá perto de 60 graus, a gente já consegue sugerir que existe um problema discal, porém ainda não tão importante, não tão como posso dizer, sugere uma lesão mais precoce, né? Então, uma protusão discal ou uma compressão lá da raiz neural, porém, não ainda um caso tão avançado, né? Quanto a propriamente a hérnia discal com um rompimento de fibras de anéis fibrosos mais importantes, certo? Por que se faz ali a segunda fase do teste de Lazegue? Para a gente avaliar se existe um agravamento com esse movimento do tornozelo, tá? O que acontece? A gente avalia aqui o segmento de compressão, incluindo não só o componente
nervo ciático, mas também da inervação lá da ponta do pé, de L5 e S1. Então, são os diferentes segmentos, tá? Que a gente vai ter de inervação de membro inferior. Próximo teste, sinal de Bonnet. Sinal de Bonnet, a gente vai fazer uma adução com rotação interna do quadril. E isso é uma manobra para a gente expor ou aumentar a compressão do piriforme sobre o trajeto do nervo ciático que passa por ali. Sinal positivo é quando tem dor lá na região do piriforme, tá? Teste de estiramento do nervo femoral, ou chamado teste de Naklas, nada mais é do que fazer o estiramento do nervo femoral. Como que a gente faz isso? Fazendo um movimento de flexão forçada do joelho, tá? Importante que esse teste também vai contar aí com a flexibilidade do quadríceps. Por exemplo, pacientes que apresentam aí queixas relacionadas ao joelho, pode ser que apresentem uma restrição nesse movimento, dolorosa, mas aí a dor vai ser lá no joelho, e não vai ser possível mensurar esse tipo de teste, tá? Mas basicamente é para ver se tem acometimento aí do nervo femoral. Teste de Hover. Este teste, ele é feito com o nosso paciente em decúbito dorsal. Você vai sustentar os dois calcanhares. Esse teste, ele é importante para identificar aqueles pacientes que estão simulando, igual está escrito ali, né? Estão simulando uma incapacidade de levantar a perna lá no teste do Laseg, por exemplo. E aí, o que você vai fazer? Você vai sustentar os dois calcanhares e você vai sentir ali a pressão dos dois membros. Você vai pedir para o seu indivíduo levantar a perna. Então, você vai sentir a pressão com que ele vai aplicar com o outro membro para elevar a perna. E quando ele conseguir fazer esse movimento, geralmente, quando ele tenta fazer a elevação da perna, ele pressiona o outro membro. E aí, quando ele não quer nem tentar fazer o movimento, você vai sentir que não tem pressão no membro contralateral. Então, é um teste para ver se o seu paciente está forçando uma situação ou está simulando uma queixa. Beleza? Sinal de Beaver. Agora a gente vai passar por 3 sinais que são componentes de reflexos patológicos, tá? Então, sinal de Beaver. Sinal de Beaver, a gente vai solicitar para o paciente fazer um movimento de abdominal, né? Com flexão da coluna lombar. E a gente vai avaliar lá na cicatriz umbilical se existe um movimento, se existe um deslocamento da cicatriz umbilical. O normal é que não exista movimento lá na cicatriz umbilical, mas se existir durante a contração, quando você vai fazer o teste de Beaver, o movimento do abdominal, existiu o deslocamento da cicatriz umbilical, isso sugere um acometimento da musculatura abdominal, tá? E isso acontece nos casos de poliomielite, por exemplo. Sinal de Babinski é feito lá na extremidade distal, ali lá na face plantar. E o que você vai avaliar? Você percorre ali na face plantar com um objeto e a reação, quando o sinal de Babinski está presente, vai acontecer uma flexão plantar.
né? Então, olha, ó, na reação positiva, existe uma extensão do hálux, do dedão do pé, enquanto os outros dedos se afastam uns dos outros, então eles abrem espaço entre eles, fazendo uma flexão. Então, o dedão estende e os outros dedos abrem e flexionam, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um comprometimento neural, porque isso é um reflexo primitivo, isso é um reflexo que está presente lá no recém-nascido. Então, é um reflexo primitivo que a gente diz. E isso indica que existe um comprometimento a nível de sistema nervoso central, tá? Então, lesão de neurônio motor superior. Em geral, está associado em lesão traumática cerebral ou tumor em região de sistema nervoso central, certo? Um outro sinal, que é o de Oppenheim. Então, o teste de Oppenheim, você vai percorrer a tíbia com uma superfície, ali diz a unha, né? Mas pode ser com um objeto também. Quando o sinal é positivo, ele tem a mesma reação do Babinski, ou seja, a extensão do hálux e a flexão e afastamento dos dedos, tá? Igualmente, o sinal de Oppenheim também vai sugerir acometimentos neurais aí importantes, tá? Certo? Passamos pelos testes, né? Então, ó, testes importantes da coluna lombar, só para a gente fixar. Manobra de Valsalva, distância mão-chão, teste de Schober, que é a flexibilidade da coluna, Lazeg, sinal de Bonnet, que é do piriforme, estiramento do nervo femoral, que é o Naklas, que é basicamente fazer a flexão forçada do joelho, teste de Hover, calcanhar, para avaliar se o paciente está simulando ou não, e faltou o Patrick Faberi. Exatamente. O Patrick Faberi eu coloquei lá no final da nossa sequência de slides aqui. O Patrick Faberi é um teste muito amplo que a gente utiliza. Vamos ver ele mais lá para frente, mas o posicionamento dele pode indicar diferentes situações dependendo de onde existe a dor, tá? Então, ele é um teste muito amplo. Dentre os testes que vocês precisam memorizar e saber é o Lazeg e o Patrick Faberi. Ô, prof, Sim. tu pode voltar só no de Schober ali que eu não entendi direito? Sim, ó. Teste de Schober. A gente vai identificar o processo espinhoso ali a nível de L4 e L5, que está bem na linha das cristas ilíacas, bem no meio, bem linear entre as cristas ilíacas, tá? Vai marcar com uma caneta ali o ponto, vai usar uma fita métrica e subir 10 centímetros e marcar com uma caneta novamente 10 centímetros. Com esta marcação, você vai pedir para o seu paciente fazer a flexão da coluna e vai mensurar de novo com a fita métrica. A distância entre esses dois pontos tem que aumentar de 10 para 15 centímetros, e esse é o valor normativo ideal para a mobilidade da coluna lombar. Certo? Ah, tá, entendi agora. Beleza. Aí, tipo assim, eu só faço a medida para cima, né? Eu não faço para baixo, né? Tipo, abaixo de L5, né? Para baixo faz no teste de Schober modificado. É a mesma coisa, só que daí eu faço a medida para cima e a medida para baixo também. Perfeito. Então, identifica ali no teste de Schober modificado. A gente marca com uma caneta o ponto ali entre as duas cristas ilíacas, né? Entre L4 e L5. Mensura, marca o ponto 10 centímetros acima
e 5 centímetros abaixo. E depois a gente verifica no movimento de flexão se aumentou se aumentou aproximadamente 7 centímetros nessa distância entre os pontos, tá? Então, no caso, no teste de Schober modificado, a gente vai ter 3 marcações na coluna e a distância entre esses pontos tem que ter aumentado em torno de 7 centímetros. É a distância entre o ponto de cima e o ponto de baixo, né? Isso. Ah, tá. Beleza. Entre as duas extremidades ali. Certo? Foi tudo então, né, pessoal? Vamos passar aqui então para a nossa articulação sacroilíaca. Não, na verdade, deixa eu passar lá para o Patrick Faberi. Cadê? Então, ó, teste de Patrick Faberi para várias lesões que envolvem acometimento da lombar, do quadril, do joelho, da pelve, podem ser testados com Patrick Faberi. O próprio nome já diz qual é a posição. F de flexão, AB de abdução e RE de rotação externa, tá bom? Então, Faberi é um acrônimo das posturas, da posição das articulações que tem que ser posicionada neste teste, tá? Então, vai fazer lá flexão, abdução e rotação externa do quadril. O tornozelo vai ficar em cima do joelho do membro contralateral. E a gente vai fixar com uma mão o quadril da perna estendida e com a outra mão a gente vai pressionar a face medial do joelho. E este movimento de abertura vai gerar uma compressão onde existe uma inflamação ou um acometimento. Se gerar dor lá na coluna lombar, é sinal positivo de acometimento lombar. Se gerar dor aqui na parte anterior da pelve, pode indicar pubalgia ou sinfisite púbica. Se gerar dor lá atrás, na articulação sacroilíaca, que é o que a gente vai ver agora, é sinal de comprometimento da sacroilíaca. Se gerar dor na parte lateral aqui, pode indicar comprometimento do quadril, que a gente vai ver na próxima aula. Enfim, aonde o nosso paciente sentir dor com este teste é sinal de que existe um acometimento. Então, ele é amplamente utilizado, tá? Então, esse é um teste que vocês precisam saber. Ô, prof. Sim. Antes de eu fazer o tratamento, eu faço todos esses testes, né? Exatamente. São esses testes que vão direcionar o diagnóstico cinético funcional. E muitas vezes até o próprio teste já nos diz como que é a forma de tratamento. Tá, aí depois do tratamento eu refaço esses testes para ver se deu efeito ou não? Exatamente. Você refaz os testes e vê se continua tendo acometimento doloroso ou não. Nos testes de força, avalia se melhorou o grau de força. Na goniometria, verifica se aumentou a amplitude de movimento. Nos testes de mensurar com a fita métrica, lá, verifica se aumentou a mobilidade. O que mais? Na perimetria, verifica se aumentou. Se você quer uma hipertrofia, a gente busca o aumento da circunferência. Enfim, depende das suas avaliações. Então, sempre tem a avaliação e a reavaliação. Tá, e tipo assim, ó, quando eu vejo de novo se teve processo ou não. Caso não tenha, eu refaço os testes, tipo assim, eu refaço o teste com outro teste específico e refaço meu tratamento? No caso, aí tem que ajustar o seu plano de tratamento. Né? Mas daí o teste continua os mesmos que eu fiz antes ou eu posso mudar também?
pode investigar testes diferentes para, de repente, ver se deixou passar alguma coisa naquela avaliação inicial, né? Ah, tá, entendi. Uhum. Mas, assim, o período de reavaliação é o fisioterapeuta que determina. Você pode reavaliar a cada semana, por exemplo, se é um atleta e ele precisa ter um retorno muito rápido para a atividade física, ou se é um indivíduo que tem uma história da lesão que você conheça mais ou menos qual é o prognóstico, você vai avaliar lá dentro do período de prognóstico, 4 semanas, enfim. Aí é uma coisa que o próprio fisioterapeuta tem autonomia de avaliar quando ele achar mais viável. Pois é, essa é a minha maior dúvida. É como que eu vou saber quanto tempo que eu vou ter que dar de, de coisa para um paciente, entendeu? De tratar ele assim, tipo, vai ser tantos meses, vai ser tanta sessão. Exato. Isso, existem alguns protocolos que podem nortear a gente em algumas lesões mais específicas, mas isso vem muito com a experiência mesmo. Então, vocês vão perceber lá nos estágios que ao longo dos atendimentos, vocês vão vendo que para a mesma lesão existe uma especificidade de individualidade biológica, do quanto aquele paciente responde àquela proposta de tratamento que você ofereceu. Então, é uma coisa assim que a gente não consegue muito ditar números. Vai muito do acompanhamento mesmo. E aí você vai reavaliando sempre que perceber ser necessário, tá bom? Mas assim, não não se aflijam com isso, tá? Porque vocês vão perceber que muito do feeling do fisioterapeuta vem com a experiência. Temos, assim, bastante coisa em livros? Temos. Temos protocolos já pré-estabelecidos? Temos. Mas cada indivíduo responde de uma forma muito individual à mesma lesão, ao mesmo tratamento. Então, depende muito, sabe? Não tem como a gente colocar, assim, períodos normativos. Você tem que estar bom em 3 semanas, por exemplo. Existe aquilo que a gente espera e existe aquilo que a gente realmente vê efetivamente de resposta do nosso indivíduo. Certo? Vamos continuar aqui para a gente tentar vencer. Temos 1 hora para a gente vencer toda essa parte aqui de sacroiliaca e síntese pública. Para o paciente que fez artroplastia de cabeça de fêmur e acetábulo, pode fazer o teste? Então, no caso, para fazer artroplastia, Jaque, o movimento cirúrgico que é utilizado é o de adução e rotação interna, né? Para expor mais a região glútea, que é onde vai ter o corte cirúrgico. Pensando que esse paciente fez uma artroplastia total, não faz muito sentido a gente testar, porque essa articulação em si do quadril já vai estar, né, comprometida ali com um ato cirúrgico. Então, não é interessante a gente forçar isso. Porém, a gente pode posicionar o paciente nessa posição de uma forma cuidadosa e fazer, de repente, só a manutenção dessa posição para ver se existe alguma repercussão, tá? Pensando que o movimento que ele não pode fazer de jeito nenhum é o movimento do ato cirúrgico, que é o de rotação interna e adução do quadril, não tem problema fazer o posicionamento do teste de Fabry, tá? Mas bem importante essa sua colocação, tá? É sempre importante a gente... Sempre que você pega um paciente que foi submetido a um ato cirúrgico, você precisa conhecer muito bem qual foi o movimento, o posicionamento cirúrgico para evitar uma recidiva de lesão ou, sei lá, arrebentar uma lesão aí que já tinha sido reconstruída
de uma forma cirúrgica, tá? Mas muito bem colocado. Muito bem. A articulação sacroiliaca está intimamente relacionada com a coluna lombar, pois ela existe entre face lateral do sacro e a face medial do ilho, certo? Então, uma articulação que tem pouquíssimo movimento, está extremamente submetida a cargas vetoriais dos músculos. É uma articulação também que dá toda a sustentação para o quadril durante durante a marcha e recebe muito impacto vindo do contato do calcânio no solo. E como ela está muito submetida a essas cargas vetoriais, tanto do impacto com o solo quanto das cargas vetoriais de contração muscular, nós temos aqui um achado onde o desequilíbrio entre as forças vetoriais sobre a articulação podem gerar lesão. E esse desequilíbrio de cargas vetoriais pode acontecer não só na sacroiliaca, mas também na sínfise púbica, porque são as duas articulações com movimentos muito pequenos, pensando ali de uma estrutura anatômica muito fechadinha, né? Não tem movimento assim amplo. Então, elas estão extremamente vulneráveis a forças de cisalhamento que vem aí acontecer por conta desse desequilíbrio de cargas vetoriais. Então, lembrando lá qual é a composição, né? Face lateral do sacro com a face medial do ilho, tá? O que acontece? Uma obstrução ou instabilidade da sacroiliaca pode ser resultado de um trauma direto, ou seja, um acidente mecânico que venha acometer ali a articulação da sacroiliaca, luxação ou fratura de qualquer osso ali relacionado ao quadril, então principalmente do ilho, e desgaste assimétrico. Desgaste assimétrico é um tipo de lesão que vai acontecendo ao longo do tempo e geralmente por vícios posturais ou vícios de uso. Então, por exemplo, pessoas que trabalham em pé muito tempo e fazem o passo sempre com o mesmo membro dominante, recebendo a maior carga, por exemplo, pessoas que trabalham como gari. E aí você não deambula de uma forma dinâmica com os dois membros inferiores, mas você vai devagarinho, sempre avançando com o mesmo membro dominante. Isso, quando acontece esse tipo de adoção postural ao longo do tempo, pode gerar um desgaste assimétrico lá na região da sacroiliaca, porque você vai estar sempre posicionando, avançando com um membro dominante. Por outro lado, indivíduos que têm o costume de usar a carteira no bolso de trás, sempre o mesmo bolso, aquela carteira maciça, cheia de cartão de crédito para pagar, né? Porque o dinheiro sempre está no banco, mas aquela carteira assim espessa, cheia de cartão de crédito, cartão de loja, cartão de crediário, e a pessoa senta com um desequilíbrio do quadril. Isso, ao longo do tempo, também pode gerar um desgaste assimétrico, porque sempre vai estar forçando mais um lado da descarga de peso sobre o quadril. Beleza? Achados comuns aqui na sacroiliaca. Dor relacionada à movimentação da região sacroiliaca, glútea, inguinal e trocânteres. Então, região da sacroiliaca é bem interessante, porque o nosso paciente, ele vai, quando tem acometimento da sacroiliaca, ele mostra exatamente a região aqui, na diagonal posterior do quadril,
na região da sacroiliaca. Então, geralmente são acometimentos muito pontuais, tá? Mas pode ter repercussão nos músculos glúteos, nos 3 glúteos, mínimo, máximo e médio, na região inguinal, que é essa parte anterior, na parte anterior da pelve, na região da virilha, isso é a parte inguinal, ou trocânteres, que é essa parte lateral dos quadris, tá? O trocânteres ali do fêmur. Essas dores, em geral, irradiam para as costas, então lá para a coluna lombar. Segmento do segmento da sacroiliaca até o joelho. E podem ser confundidas com dor ciática quando tem esse acometimento mais para membro inferior. Dor abaixo do ventre, então dor mais na região pélvica e da virilha, pode vir por conta da repercussão sobre o ilho-psoas. Lembrando, para quem não lembra do ilho-psoas, o ilho-psoas é um músculo que ele se origina lá na coluna lombar e ele se insere na região anterior do quadril. E ele está intimamente relacionado com a dinâmica entre os movimentos da lombar e quadril, tá certo? Então, sempre que tem acometimento dessa região, precisa avaliar ilho-psoas, quadrado lombar e piriforme, tá bom? Então, já guardem isso aí para a vida de vocês, tá? Dor decorrente da disfunção da sacroiliaca pode ser bem localizada, que é o que eu falei. O paciente, ele até mostra exatamente com a mão desse jeito, assim, ele mostra, eu sinto essa dor aqui, e ele mostra ali na região posterior do quadril, tá? Então, é muito, muito comum ter esse tipo de acometimento bem pontual. Porém, existe também irradiação para a parte posterior da coxa, podendo ser confundida com a dor ciática. Mas lembrando que a dor ciática, ela corre pela lateral da perna, pela lateral aqui da coxa, tá? Então, é mais comum ter esse acometimento na lateral do que no posterior, com a dor ciática. Então, assim, com esse pequeno detalhe, a gente consegue diferenciar, tá bom? A gente consegue diferenciar esses tipos de acometimentos. Também pode ter irradiação para a região do quadril e virilha, então região inguinal, que a gente já viu. Também pode ser confundida com produção discal, distensão muscular, tendinite e bursite. Porque lembrem que no quadril a gente tem as bursas trocantéricas, bursa isquiática, entre outras regiões de tentativa de proteção ali, que é a finalidade para a qual existe as bursas. Então, por que é importante a gente saber sobre os hábitos de vida dos nossos pacientes? Porque quando chega um atleta para você com determinadas queixas, a gente já consegue pensar, sugerir algumas lesões mais comuns, como, por exemplo, acometimentos da sacroiliaca são muito comuns em ciclistas e corredores. Muitas vezes são a causa de dor lombar que afetam esses atletas. Então, o que eu já tratei? Um ciclista que estava com o seu banco ligeiramente inclinado, nunca percebeu isso, nunca verificou que existia essa inclinação do banco de apoio, e sentindo lá as repercussões na região lombar. Quando a gente foi avaliar o posicionamento do selim, que poderia estar alterado, poderia estar muito alto, enfim, outras situações, a gente percebeu que existia um desnivelamento ali do selim, que é o banco da bicicleta. Corredores, por que os corredores também têm esse tipo de acometimento de uma forma mais frequente? Porque o quadril, né, toda essa região do quadril, recebe toda a carga de impacto com o solo, contato inicial com o solo.
E essas forças de cisalhamento, lembra que eu falei? As forças de cargas vetoriais, tanto do impacto quanto de contração muscular, vão gerar aí excesso de movimentação nessas articulações que deveriam ser mais móveis. Então, o que está escrito ali? Ó, essas disfunções ocorrem devido a alterações biomecânicas, traumas repetitivos indiretos ou traumas diretos sobre o membro inferior. Então, alterações biomecânicas a gente viu lá no nosso ciclista que estava com o banco inclinado, por exemplo. Corredores geram traumas indiretos, porque o trauma direto seria no pé, né, no contato inicial. Mas essa carga, ela percorre todo o membro inferior e vai parar lá na coluna lombar, na região da sacroiliaca. São traumas repetitivos indiretos. Além da capacidade de absorver impacto, a sacroiliaca funciona como um suporte estrutural básico durante a postura sentada ou em pé. Portanto, não existe postura de proteção para a região da sacroiliaca. O importante, então, é evitar o excesso de cargas vetoriais. Né? Então, aqui a gente já passou, né? A dor pode surgir ali durante a atividade física, durante o impacto do calcanhar com o solo, após um treino prolongado, por exemplo, de bicicleta, ou se existe ali um posicionamento que não está ergonomicamente perfeito para aquele atleta. Vai gerar o quê? Dificuldade em cruzar as pernas para colocar a meia, o tênis, por exemplo, tá? Para cortar a unha também. Pode gerar... pode ser um relato que vocês podem ouvir dos seus pacientes também. Mas principalmente para calçar o tênis, tá? E, inclusive, várias outras lesões relacionadas ao quadril podem gerar dificuldades para colocar o sapato. E isso a gente vê bastante nos nossos pacientes mais idosos, que têm dificuldade de calçar o sapato, de calçar a meia. E importante que aí, nesse tipo de situação, eles não sentem a dor na região do quadril, sentem lá atrás, na sacroiliaca, que conseguem apontar para a gente a região da dor. Outra coisa, a sensação de ter uma perna mais curta que a outra. Então, se esse paciente falar desse relato, é importante a gente ir lá e mensurar, ver se está tudo ok, se é só a sensação mesmo, ou se realmente existe uma perna mais curta. E ainda pode gerar aí dor ou estalo, aquele ploc, barulhinho da saída de ar dentro da articulação do complexo fechado, ao entrar e sair do carro ou ao sentar e levantar de uma cadeira. Por que o carro? O carro é mais comum porque, geralmente, a gente precisa gerar uma rotação no nosso tronco para entrar no carro, para sair do carro. E para entrar no carro, a gente precisa inclinar, né, para dentro. Então, especialmente aí, quanto mais alto, quanto maior for as pessoas, quanto mais alta, maior é a compensação que precisa ser feita para entrar e sair do carro. E são essas adaptações que a gente faz de uma forma tão autônoma que nem percebe. Mas quando existe uma lesão, a gente acaba percebendo aonde que são os fatores de dificuldade. Observação inicial deve incluir a nossa avaliação postural, que a gente já viu lá na coluna lombar, verificar se existe discrepância lá do alinhamento do quadril, verificar comprimento de membro inferior. Na palpação, importante a gente identificar os pontos de referência pélvicos, que são ali na parte posterior do quadril. Contornar a crista ilíaca, verificar a simetria das cristas ilíacas, identificar ali processos espinhosos e palpar diretamente toda a extensão ali da articulação sacroiliaca. Importante pontuar aqui que discrepâncias aparentes no membro inferior podem ser
podem gerar lá um comprimento que a gente mensura, um falso positivo. Por quê? Porque pode ter uma postura antálgica segurando aquele quadril de um lado para tentar proteger a descarga de peso. Pode ter outras repercussões, como a anteriorização quando a gente puxa o quadril para frente, então a gente tem uma anteriorização, um tilt pélvico, e isso também eleva alguns milímetros o membro inferior, tá? Então, por isso que é importante fazer realmente o teste, a mensuração de comprimento do membro inferior, mas avaliar criteriosamente se esse dado não é um falso positivo, tá? Então, aqui coloquei para vocês, ó, pontos importantes para avaliar na palpação. Contornar a crista ilíaca, então fazer toda a bordinha da crista ilíaca, avaliar se existe a assimetria ou não. Se existe lá um tilt pélvico, o tilt pélvico é quando, lembra que eu falei lá? Quando de um lado o ilíaco ele vai para frente e roda internamente, e o ilíaco do outro lado ele vai para trás e roda externamente, tá? Então, são movimentos muito pequenos, mas fazendo a palpação, a gente consegue perceber manualmente que existe esse desalinhamento. Palpar também espinha ilíaca póstero superior, que é uma proeminência óssea ali na parte posterior da crista ilíaca. A própria extensão ali da articulação sacroilíaca. E tuberosidade isquiática, que é aquela partezinha óssea onde a gente senta, palpar ali para verificar se tem algum ponto mais exacerbado, e isso pode sugerir uma bursite isquiática. Testes específicos para a articulação da sacroilíaca. A gente tem o teste de Gillet. Teste de Gillet. Não é teste de Gillette, tá? Teste de Gillet. É um teste funcional aí da articulação sacroilíaca. A gente vai pedir para o nosso paciente ficar em uma perna só e a gente vai avaliar se existe um movimento da crista ilíaca. Então, você vai posicionar as suas mãos sobre as cristas ilíacas e vai pedir para o seu paciente levantar uma perna de cada vez, um joelho para frente de cada vez. O que se espera é que o lado examinado, ele afunda, ou seja, ele cai um pouquinho, quando não existe obstrução da articulação sacroilíaca. A gente consegue perceber o movimento realmente de... Qual é o nome desse movimento? Existe aí uma rotação do quadril, a gente percebe que ele roda um pouquinho anteriormente quando a gente eleva a perna com o joelho dobrado. Quando existe um bloqueio da movimentação da sacroilíaca, não existe esse movimento que a gente percebe do movimento da crista ilíaca, tá? Isso indica o quê? Que existe uma redução na mobilidade dessa articulação. Então, basicamente é isso. Avalia um lado, avalia o outro e verifica se existe a mobilidade, tá? A mobilidade, dados normativos dessa mobilidade é de 0,5 a 2 centímetros, tá? Então, você pode verificar mesmo pelo polegar, que vai estar sobre a espinha ilíaca posterior superior. Verificou que ela se movimentou um pouquinho, pode ser assim uma medida mesmo com fita métrica ou uma medida mais visual. Porém, para ser um dado quantitativo, precisa mensurar pela fita métrica, tá? Verificou se tem bloqueio ou não do movimento dessa articulação. Se tiver bloqueio, o que a gente precisa? Ganhar mobilidade dessa articulação. Fazendo exatamente o que? Exercícios como o próprio teste já está nos indicando. Elevação da perna, entre outros,
entre outros movimentos de membro inferior, que vão ajudar a ganhar movimento na articulação sacroiliaca. Então, percebam que os testes, eles já dão indícios de quais são os métodos de tratamento que a gente precisa oferecer no plano de tratamento do nosso paciente. Um outro teste, também para verificar a movimentação da crista ilíaca, é o teste de ascensão cranial ou teste da flexão em pé. Basicamente, o posicionamento é o mesmo. Você vai posicionar a sua mão sobre as cristas ilíacas e vai pedir para o seu paciente levar o tronco lá para frente. Então, flexionar. O que você precisa ver é se existe uma simetria no movimento da crista ilíaca. Então, se durante o movimento de flexão, o quadril ele se movimenta, ele faz o movimento de uma forma simétrica, ou se existe um lado que vai mais do que o outro. Tá? Se a articulação sacroiliaca não se mudar para o lado e a espinha ilíaca posterior ou a crista ilíaca não ser puxada em direção cranial, ou seja, se ele não fizer um movimento de subida, existe aí uma restrição no movimento da articulação sacroiliaca, tá? O encurtamento do isquiotibial pode estar segurando, travando este movimento. Então, existe algo muito curioso, que é o desequilíbrio muscular. Quando a gente tem músculos que estão ou muito encurtados, como, por exemplo, isquiotibiais. Aliás, todos os músculos posturais antigravitários, eles apresentam uma chance maior de estarem encurtados, tá? Principalmente de membro inferior. Então, isquiotibiais é bem comum estarem encurtados na população em geral, tá? População em geral. Pense que o isquiotibiais, ele se insere lá, ele se origina, na verdade, lá na tuberosidade isquiática, segurando o quadril, segurando os isquios, e vai se inserir aqui na parte do fêmur de membro inferior, certo? E aí, o que acontece? Se ele está encurtado, ele puxa mais ainda, cada vez mais, essa pelve para baixo, fazendo uma retroversão da pelve. A retroversão da pelve vai gerar repercussão lá na coluna lombar também, fazendo uma possível sobrecarga biomecânica ou uma retificação ali da lombar. E aí precisa avaliar o que está acontecendo. Geralmente, isso está associado com outros encurtamentos musculares, como o de iliopsoas, que o iliopsoas vai estar encurtado puxando o quadril da parte anterior para cima, então vai favorecer o movimento de retroversão, que já está sendo puxado lá atrás pelos isquios, aqui na frente pelo iliopsoas. E aí o quadríceps, que é quem puxa a nossa pelve para baixo, vai estar fraca, por exemplo, porque a gente faz atividade física, já gerou desequilíbrio muscular das cargas vetoriais, por exemplo, tá? Até tem uma outra imagem aqui que fala exatamente sobre o tilt pélvico. Então, fenômeno da ascensão cranial, basicamente, você tem que sentir o movimento simétrico das cristas ilíacas quando faz a flexão da coluna. Teste de pressão sobre o ilho pode indicar também acometimento da sacro ilíaca quando você aperta a lateral do quadril do seu paciente. E ele refere exatamente a dor lá atrás, na região da sacro ilíaca, é sinal positivo. Este teste também pode avaliar bursite trocantérica, quando você pressiona o quadril do seu indivíduo, do seu paciente lá contra a maca, e ele vai sentir a dor na lateral do quadril, na região do trocânter. Isso é sinal positivo de bursite trocantérica também, tá?
E teste de mobilização pélvica, você vai pressionar as espinhas ilíacas anterosuperiores uma contra a outra com os polegares. E isso faz o quê? Faz com que você aumente a pressão na face anterior e aumente o espaço lá atrás na articulação sacroiliaca, certo? Então, você vai pressionar a frente e você vai estar tracionando a parte lá de trás, que é a articulação sacroiliaca. Se tiver dor, pode ter acometimento articular, que pode ser uma inflamação, pode ser uma lesão secundária a trauma, precisa de outros testes para avaliar especificamente qual é o tipo de acometimento. Mas fez aqui a pressão anterior do quadril e gerou repercussão lá atrás na sacroiliaca, é sinal positivo de acometimento dessa região. Por fim, a Patrick Faberi novamente, quando a gente faz esse posicionamento de flexão, abdução e rotação externa do quadril, tornozelo apoiado no joelho contralateral, vai fazer a pressão sobre as duas extremidades ali, um no quadril, o outro no joelho. Gerou dor lá atrás na região da sacroiliaca, também é sinal positivo, tá? Teste de Geislin, você vai pedir para o seu paciente colocar uma perna para fora da maca, enquanto a outra vai fazer a flexão do quadril e flexão do joelho. E a gente vai estirar as duas extremidades, tá? A gente vai tentar afastar. Isso é um movimento que vai gerar ali um movimento de cisalhamento. Então, de um lado a gente está estendendo, do outro a gente está flexionando. A gente vai fazer um cisalhamento lá na região da sacroiliaca. E geralmente isso tá. Esse é um teste que dá muito positivo, só colocar nessa posição em corredores e ciclistas que têm acometimento da região da sacroiliaca, beleza? Então, novamente, o teste que indica só a presença de acometimento na região, mas não diz assim especificamente qual é a origem da lesão. Beleza? Então, repassando só os testes específicos da sacroiliaca, temos o teste de Gillet, que é elevação de uma perna com o joelho dobrado. Tem que ver o movimento ali do quadril, que é o lado que elevou a perna. Teste de ascensão cranial, que é a flexão anterior, a gente tem que ver o movimento da crista ilíaca subindo, por isso que é ascensão cranial o nome do teste. Teste de pressão sobre o ilho, que você vai comprimir o espaço intraarticular da articulação lá da sacroiliaca. Mobilização pélvica, que é quando você aperta a face anterior e traciona a articulação sacroiliaca. Patrick Faberi, que a gente já conhece, e o Geislin, que é o movimento de cisalhamento, né? Extensão de uma perna e flexão da outra. Beleza? Dúvidas, pessoal? Ô, prof, tu pode me explicar essa de cisalhamento ali que eu não consigo entender direito, essa força? Então, o cisalhamento é toda a força que faz um movimento, como que eu posso dizer, um movimento de fricção. Então, pense que a articulação lá da sacroiliaca, elas são duas peças fixas, que não tem um amplo movimento, tem um pequeno movimento só. E aí, quando você gira de um lado, pense lá que uma perna vai estar em extensão, né? E a outra vai estar em flexão, a gente faz movimentos contrários nessas duas extremidades ali da articulação. Esse movimento de fricção de um lado e
e o contralateral fazendo o movimento exatamente contrário, vai gerar sobrecarga mecânica. Por quê? Vai exceder o limite de movimento dessa articulação. E é esse excesso de movimento que pode gerar as lesões articulares da região. Tá? O cisalhamento a gente também vê aqui na parte da sínfise púbica, porque, igualmente como a sacroiliaca, é uma articulação de contato ósseo que não existe amplo movimento. É um movimento muito pequeno. E essas três articulações, elas formam esse complexo do quadril, da pelve, na verdade, né? Formam o complexo da pelve. E a pelve, ela não tem um amplo movimento. Ela tem pequenos movimentos que é para ajustar na marcha e em outras atividades que a gente faz de vida diária. Subir escada, subir rampa, enfim. Os movimentos do membro inferior, ela dá suporte, não pode ser um suporte fixo, por isso que tem essas três articulações, mas tem que ser um suporte muito bem estável. Portanto, quando a gente excede os movimentos dessas três articulações dessa parte da pelve, existem as forças de cisalhamento, que é essa fricção excessiva do movimento dessas articulações, que tem um movimento muito pequenininho. Deu para entender? Sim. Sim, então tá. Cisalhamento, ó, é exatamente isso, esse movimento de fricção que excede os limites adequados. Sínfise púbica, então, essa região anterior da pelve. Meninos e meninas que jogam futebol podem conhecer alguém que ou podem já ter sentido essa dor anterior aí da pelve. É bem comum em atletas de futebol e principalmente em atletas de futebol que apresentam o chute unilateral assim dominante, né? Então tem aquela a perna do chute. Nesses indivíduos, geralmente apresentam desequilíbrio muscular que vai gerar o cisalhamento da sínfise púbica. Então, é bem importante ter essa conscientização nos treinos de esporte. Mas não somente no futebol. Em vários outros esportes, como basquete, rugby, futebol americano, vôlei, que são esportes onde existem saltos unilaterais, a gente também existe essa força de cisalhamento. Então, não só no chute, né? Não só no chute do jogador de futebol, mas também no salto unilateral. Também pode ser mecanismo de lesão aqui da sínfise pública. Rodrigo é um super atleta de futebol, mas nunca sentiu. Muito bem, hein? Futebol de botão, diz o Matheus. Ok. Futebol de botão também é esporte, né, gente? Ou não vale como esporte? Bom, articulação da sínfise púbica é uma articulação é uma articulação do tipo anfiartrose, com uma fina camada de cartilagem hialina, separada por um disco de fibrocartilagem. Então, pensem que aqui na sínfise púbica, diferente da sacroiliaca, que é só um contato articular mesmo, na sínfise púbica a gente tem um disco fibrocartilaginoso na sua articulação. Por que existe isso? Porque na concepção, principalmente das mulheres, na sua fisiologia gestacional, é necessário que seja possível o nascimento daquele embrião que está sendo formado, exista um movimento de abertura do quadril. Então, durante o período gestacional, a gestante ela tem hormônios que aumentam a mobilidade do quadril
geram relaxamento, então até o hormônio se chama relaxina, geram relaxamento de todas as articulações, do colágeno, das fibrocartilagens, para que exista um movimento maior nesta região. Porém, como somos indivíduos que temos a mesma base estrutural aí de anatomia, com pequenas variações entre cada um, homens e mulheres possuem a mesma característica de composição da sínfise púbica com este disco de fibrocartilagem, que vai permitir aí um movimento um pouquinho maior desta articulação, que também está envolvida com as nossas atividades de caminhar, sentar, levantar, subir escada, descer escada, subir árvore, enfim, várias outras atividades que a gente tem capacidade de realizar. Dor na região da sínfise púbica, essa região anterior da pelve. Síndrome inflamatória dolorosa da sínfise púbica tem origens diversas. Ela se instala durante algumas semanas ou meses, especialmente em pessoas que realizam atividades esportivas e depois na realização das atividades de vida diária. Tá? É mais comum em atletas mesmo que amador ou atleta profissional, porque o principal mecanismo de lesão para gerar uma sínfisite púbica, então o termo técnico da pubalgia é sínfisite púbica, ou seja, inflamação da articulação da sínfise púbica. É o desequilíbrio muscular. E o desequilíbrio muscular ele vai gerar esse tipo de sobrecarga na articulação quando ele é mais intenso. Ele é mais intenso em atividades esportivas, mesmo que em nível de competição amador, por exemplo. Tá? A sínfise púbica ela é afetada por esforços excessivos dos músculos adutores. Então, pensa lá no pessoal do futebol que chuta utilizando uma força aí dos adutores, de modo que alguns movimentos podem eventualmente levar ao cisalhamento e à erosão da articulação. A sínfise púbica ela é caracterizada por uma trilogia que é o desequilíbrio muscular, né? Adutores fortes, pensem lá no jogador de futebol. Abdominais fracos, então o adutor vai tracionar a pelve para baixo, numa direção diagonal. Os abdominais que deveriam estar tracionando essa pelve para cima não estão dando conta, então eles estão mais fracos quando comparado aos adutores. E existe uma hiperlordose lombar, que também pode estar relacionada lá ao ilho-psoas, que pode estar encurtado. Então, o ilho-psoas encurtado traciona a lombar lá para frente, gerando uma hiperlordose lombar. Então, percebam que esse tipo de descompensação de tensão muscular pode gerar sobrecarga biomecânica. E este aqui é o esqueminha do tilt pélvico, tanto o tilt anterior quanto o tilt posterior. Então, aqui na figura de cima, a gente tem adutores fortes, que está puxando lá para baixo, gerando um tilt pélvico, ou seja, esse movimento anteriorizado da pelve. Enquanto nessa imagem de baixo a gente tem exatamente o contrário, quando, por exemplo, a gente tem abdutores muito fortes ou isquios tibiais muito encurtados, gerando esse tilt de retroversão pélvica. Certo? Conseguiram entender essa biomecânica aqui, pessoal? Quando eu flexiono o quadril, eu faço uma anteroversão, né? Isso, na verdade, na flexão do quadril, a gente faz uma retroversão. Então, o que é a retroversão? É quando a gente...
Como que eu vou explicar? A gente roda o quadril para frente, diminuindo a lordose lombar. Ah, tá, entendi. É no caso, então, a retroversão é a crista ilíaca vai para trás, né? Tipo, Isso, para vira para trás. baixo, isso mesmo. Ah, tá. Uhum. E a anteroversão é quando a gente empina o bumbum. Beleza? Esse é o tilt pélvico. Aqui eu coloquei também uma outra imagem para demonstrar para vocês quando que existe esses desequilíbrios musculares, né? De anteroversão e retroversão por desequilíbrio muscular. Coloquei aqui a fotinho do nosso atleta de futebol para vocês lembrarem, né? Memorizarem. Não necessariamente eu sugeri o time, mas fica aí a critério de vocês gostar ou não. Não assisto muito futebol, gente. Gosto de. Não sei, não tenho preferências. Cambura. Camboriú. E aí, vamos lá. Normalmente, os acometimentos da síntese pública vêm de um excesso de movimentação, então hipermobilidade, que é causado lá pelo cisalhamento, tá? Vamos tentar passar mais rapidinho para a gente conseguir terminar. Então, tudo lá que eu já falei do tilt pélvico, né? Desequilíbrio muscular, gera rotações do quadril e aumenta o movimento de cisalhamento da sínfise púbica. Então, é importante investigar lá no seu paciente, possivelmente um atleta, se existe dor na palpação do tubérculo púbico, ou seja, quando você pressiona ali, faz a palpação da face anterior da pelve, ali na região da sínfise púbica, associada com dor na flexão resistida do quadril. Então, quando a gente vai e faz uma resistência contra a flexão do quadril, vai existir dor lá na região da sínfise púbica. Rotação externa, muitas vezes, pode estar associado. E espasmo da musculatura abdominal. Dor crônica na virilha, na região inguinal, também pode ser de acometimento da sínfise púbica, entre outras possibilidades, como repercussões ali do quadril mesmo, hérnia inguinal, ou outros acometimentos da coluna lombar. Vamos ver. Outras formas menos comuns de diagnóstico, com infecções relacionadas ao sistema do trato geniturinário ou tumores na região pélvica, também precisam ser mantidos em mente. Tá? Porém, os achados principais são dor na pressão, na digitopressão da região da sínfise púbica e dor na flexão resistida do quadril. Tá? Essa dupla de achados são muito sugestivos de sínfise púbica, de sínfisite púbica, ou seja, a inflamação da sínfise púbica. Certo? Testes especiais, então, para ser feitos são 2. Olha que bonitinho. Teste do flamingo. Então, o teste do flamingo, ele é descrito pelo Cipriano e também pelo Hoppenfeld de uma maneira diferente do que aplicado pelo pessoal da educação física, que também utiliza o teste de flamingo, mas utiliza uma versão de balanço. Então, o quanto você consegue se sustentar em uma perna só. No teste para gente aqui da físio, você vai pedir para o seu paciente ficar em uma perna só e vai pedir para ele saltar numa perna só. Então, pensa lá que esse é exatamente
o movimento de mecanismo de lesão em muitos esportes. No basquete, no vôlei, no rugby, futebol americano, entre outros que talvez não venham na minha mente agora. Salto unilateral. Esse movimento vai aumentar a força de cisalhamento lá sobre a articulação da síntese púbica e vai fazer com que esse indivíduo gere uma dor. Então, é um teste provocativo, gerou dor lá na região da síntese púbica. E olha que nessa ilustração tem exatamente a força vetorial do cisalhamento, essa fricção, né, em direções opostas da articulação. Certo? O link do YouTube tá para vocês verem o teste de balanço, que é quanto tempo você consegue sustentar nessa posição. Não tem salto unilateral, mas achei bacana para vocês verem como que é utilizado aí o mesmo teste para o pessoal da educação física, por exemplo. Certo? Então, teste do Flamingo, por quê? Porque o Flamingo, quando para, ele sobe uma perninha e fica ali em uma perna só, tá bom? Meu bichinho. É muito fofo. Teste do Flamingo, salta em uma perna só. E, por fim, o Patrick Faberi também. Você vai fazer o posicionamento de flexão, abdução, rotação externa do quadril, apoia o tornozelo no joelho contralateral, faz a pressão das extremidades do quadril e do joelho do outro membro. Se sentir dor na região anterior ali, na localização da sínfise púbica, é um achado positivo para a sínfisite púbica. Como é que trata? Identificando o desequilíbrio muscular. Então, lembra que o desequilíbrio muscular relacionado à sínfise púbica pode vir de abdominais, iliopissoas, quadríceps e isquiotibiais. Identifica o que está desequilibrado aí nessas forças. Faz os testes de força de abdominal, de quadríceps, de isquiotibiais e iliopissoas. Faz aí a normalização e o treino, né, de fortalecimento para gerar um equilíbrio muscular novamente e reduzir ao máximo as forças de cisalhamento para esses indivíduos. Beleza? Dúvidas, pessoal? Terminamos bem em tempo, hein? Achei que hoje ia passar da conta. Dúvidas, pessoal? Vou postar, então, para vocês a planilha das notas parciais. Quem identificar que está faltando alguma atividade que eu deixei de dar, me encaminhem, me mandem e-mail, vão me atualizando, tá? Vou subir lá para vocês a planilha. Também, então, para a semana que vem, eu vou deixar mais estruturada a nossa atividade dos exercícios online para vocês fazerem, tá bom? Então, próxima aula a gente já vai ter aí um exercício mais bem definido sobre as técnicas, sobre os testes, avaliação segmentar e tudo mais. Beleza, pessoal? Dúvidas? Não mais? Ô, prof, aquela atividade dos testes ali que tu vai botar para nós no AFA, é até icônica para entregar? Eu vou deixar para vocês fazerem ali. Eu não sei se ele fica disponível por algum período. Então, na próxima quarta-feira, eu vejo bem certinho para vocês se vai ficar disponível por um dia, ou por algumas horas, ou por vários dias, tá bom? Tá. Beleza? Mais uma coisa, então, pessoal. Treinem em casa com
pessoal aí que mora com vocês, que está dividindo esse período de quarentena com vocês. Vão repassando os testes, treinem em casa com o pessoal. A gente só vai conseguir fazer as nossas aulas práticas lá em junho, quando a gente voltar para as aulas presenciais, tá bom? Um beijo para vocês, muito boa noite. E qualquer dúvida podem me mandar por e-mail, tá bom? Valeu, pessoal! Oh, agora que eu vi que tá cheio de pergunta aqui, ó. Vamos ver. Jaque, paciente com queixa na virilha. Fez artrodese lombar, realinhando a lordose que não tinha. Deve trabalhar essa musculatura? Então, tem que avaliar bem, sabe, Jaque? Só com essa descrição aqui, não sei dizer. Se tava com queixa de dor ali na virilha, tem que ver se não é repercussão da artrodese, da fixação da lombar. Então, realmente tem que ver assim, tem que avaliar bem criteriosamente, sabe? Não sei dizer. Isso aí. O que mais? Eduarda, qual atividade? Eduarda tá aí ainda? Vamos ver. Eduarda tá aí, né? Eu vou postar uma atividade para vocês lá no Ava, um exercício para vocês fazerem, responderem online ali, sobre as técnicas de avaliação, sobre os testes especiais e tudo mais. Um pouco sobre anatomia das articulações, músculo e tal. Mais para vocês revisarem para a prova, tá bom? E vai compor a nota das tarefinhas lá de 1/10, tá bom? Mas na próxima semana, na próxima aula, eu já vou estar com ele pronto. E aí eu vou ter mais informações, tá? Só para vocês se atentarem aí que vai ter mais uma tarefinha na próxima semana. Beleza? Então, muito obrigada por participarem aí da nossa videoaula e até a próxima semana. Boa noite.